Isso. Olá a todos e todas. Está começando agora mais uma entrevista da programação especial do Conselho Federal de Nutricionistas no Congresso Brasileiro de Nutrição, o CONBRAN, que neste ano vai ser realizado, está sendo realizado totalmente online por conta da questão da pandemia do coronavírus. E a gente vai trazer o seguinte tema para a categoria, especialmente para a categoria, um tema bastante importante que foi muito discutido aí nesse período de pandemia, que é o teleatendimento em nutrição, o atendimento não presencial, né? E para discutir esse tema aqui comigo, para a gente falar mais sobre ele, eu convidei a colaboradora federal do CFN, do Conselho Federal de Nutricionistas, Liliana Bricarello, e eu acho que ela já está aqui remotamente para falar com a gente. Oi, doutora, tudo bom? Olá, Rafael. Tudo jóia? Então, olha só, eu tenho um rol aqui de 10 questões que colegas nutricionistas enviaram para a gente, né, dos diversos regionais, dos diversos conselhos regionais de nutricionistas. Mas antes de começar aí esse ping-pong, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal do CONBRAN, falasse um pouco da sua trajetória profissional. Tá bom, Rafael. Bom, então, primeiramente eu queria agradecer esse convite de poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o teleatendimento de nutrição, uma coisa relativamente nova para o nutricionista, né? E espero conseguir responder todas as questões aí que você colocou desse ping-pong. Bom, então eu sou Liliana Bricarello, sou nutricionista, sou formada há 22 anos. Eu sou pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a UFSC. Também sou doutora em Nutrição pela mesma universidade. Sou mestre em Ciências Aplicadas à Cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E, atualmente, eu sou colaboradora federal do Conselho Federal de Nutricionistas, sou professora convidada de alguns cursos de pós-graduação. E o mais importante em relação a esse tema, né, é que eu realizo atendimento nutricional já há 22 anos, desde que eu me formei, que eu atendo pacientes, clientes e usuários, porque já atendi em ambulatório, já atendi em clínica particular, e já atendi em domicílio, e atualmente estou atendendo de forma remota, o teleatendimento que a gente chama, né? Então, eu espero contribuir com vocês aí para aumentar a nossa experiência, o nosso conhecimento acerca desse tema. Obrigada, Rafael. Nada. Olha, currículo para mais de metro, hein? Tanto estudo. Então, olha só, é importante frisar que essa questão do teleatendimento em nutrição é apenas durante o período da pandemia do novo coronavírus, né, doutora? Covid-19. E me parece que tem um prazo aí para que essa condição especial termine, né? E me parece que esse prazo está na resolução 666. Então, Rafael, foi diante da necessidade da preservação da vida do nutricionista e dos seus pacientes, né, que o CFN publicou no dia 18 de março a resolução 646, que suspendeu até o dia 31 de agosto de 2020 o disposto no artigo 36 do Código de Ética e Conduta dos Nutricionistas. E ficou facultado, então, aos profissionais a assistência nutricional de primeira consulta, por meio não presencial, até o dia do nutricionista. E aí chegou o dia do nutricionista, em 2020, e como a pandemia ainda está aí, o sistema CFN e CRN, ele prorrogou o prazo para atendimento nutricional de primeira vez, né? Para até dia 28/2 de 2021, que é o mês que vem, pela resolução 660. E aí, em 30 de setembro de 2020, o CFN publicou a resolução 666, que define e disciplina a teleconsulta como uma forma de realização da teleconsulta de nutrição. E esse prazo, né, a princípio, até o dia 28/2 de 2021. Eu queria só chamar a atenção que, para acompanhamento nutricional, o nosso código de ética, ele já contemplava, né, ele já permitia que o nutricionista o fizesse de forma não presencial, tá? Então,
isso nós já fazíamos, o atendimento, o acompanhamento dos pacientes, nós já fazíamos de forma remota, se fosse necessário. Essa então, prerrogativa já existia, não para a primeira consulta. Exato. Desde o novo Código de Ética, que isso já era permitido. Então, é só para a gente deixar assim claro essa cronologia, porque tem gente que confunde, né? Que acha que só agora que a gente pode fazer. O acompanhamento nutricional nós já podíamos fazer. O envio do plano alimentar, tudo isso poderia já ser feito de forma remota. Certo, então vamos começar aqui com as perguntas. Tenho a primeira pergunta aqui, diretamente para você. Doutora Liliana, o que você pode trazer aos nutricionistas sobre o atendimento não presencial de nutrição durante este período de pandemia? Eu acho que o panorama, você já até falou aí no início, né? Tem um prazo de término. Isso. Bom, mas assim, o que eu acho que é o mais importante, né, é que a necessidade do isolamento social fez com que houvesse orientação dessa suspensão temporária dos atendimentos nutricionais presenciais, para que a gente não se contaminasse, não contaminasse os nossos pacientes. Foi por isso que o CFN tomou essa posição, né? E o que eu queria dizer, assim, em relação ao teleatendimento, é que essa modalidade de atendimento na área da saúde, ela pode ser, sim, uma opção no tratamento de diversas doenças e principalmente no cuidado do indivíduo e da população, incluindo o atendimento nutricional. E queria colocar também que outras profissões da área da saúde também estão realizando o teleatendimento no Brasil. E aí eu vou dar alguns exemplos: a fonoaudiologia, a enfermagem, a medicina, a odontologia, a fisioterapia, terapia ocupacional, entre outras. Então, só para a gente também pontuar que isso não é um mérito, né? Não é uma modalidade de atendimento que só o nutricionista está fazendo. Outras profissões também tiveram a necessidade de instituir suas resoluções para que os outros profissionais também pudessem fazer, né? Até porque o foco é o atendimento da população, realmente, né? É a preservação da saúde, não importa a questão da ferramenta que você vai utilizar, né? Ainda mais num período como esse de pandemia, né, doutora? Sim. Eu, por exemplo, eu tenho muitos pacientes idosos e muitos deles não queriam e não podiam sair de casa para consulta. E foi aí que, com essa autorização do conselho, eu comecei a atender novos pacientes e aqueles que eu já atendia, eu dei a continuidade ao tratamento. Isso foi muito bom, porque as pessoas que não tiveram essa continuidade de seus tratamentos nutricionais, certamente elas acabaram perdendo, né, de certa forma, alguma coisa. Então, é importante a gente frisar que essa medida ela foi muito especial porque ela não deixou com que as pessoas ficassem sem atendimento. Isso foi muito bom. Sim, sim, com certeza. Questão número 2. Como realizar a avaliação e o diagnóstico nutricional? Quais os parâmetros antropométricos podem ser utilizados? O que são esses parâmetros, hein? Os parâmetros antropométricos, Rafael, é peso, estatura, circunferência da cintura. Então, primeiro vamos pontuar um pouquinho em relação a como que eu realizo a avaliação e o diagnóstico nutricional desse meu paciente de forma virtual, né? Uma coisa que é importante ficar claro é que a consulta ela tem que ser conduzida assim como uma consulta presencial. Não é porque eu estou atendendo o meu paciente pelo computador, pelo smartphone, que vai ser diferente. Eu tenho que dar toda a atenção e seguir todas as etapas do atendimento nutricional que eu faço no meu consultório ou que eu faço no domicílio do meu paciente, porque eu atendo muito a domicílio também. Então, na teleconsulta de nutrição, o nutricionista ele tem que informar o paciente das possibilidades de um atendimento remoto, das limitações, dos riscos da sua realização pelos dados referidos. Então, quando eu pergunto uma coisa para ele, eu pergunto, por exemplo, quanto ele está pesando. Ele tem que saber que se ele me responder um peso errado, um peso diferente daquele que ele está pesando, a implicação vai ser para ele. Então, a gente tem que chamar a atenção, né, das limitações de eu não poder pesar, medir. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente precisa
explicar isso para o paciente, como é importante que ele responda de forma bem fiel para a gente as coisas que a gente perguntar, né? Então, o nutricionista na teleconsulta, ele tem que prezar pela qualidade do cuidado nutricional, que compreende o quê? A avaliação, o diagnóstico, a intervenção, o acompanhamento dos resultados e também as reavaliações, se isso for necessário. Além de atender todas as outras normas legais e regulamentares que são aplicáveis e todos os dispositivos do Código de Ética e Conduta do Nutricionista, porque tem gente que acha, eu vou atender de forma remota, eu posso fazer de qualquer jeito. Não. Tudo que a gente jurou quando a gente se forma, tudo que a gente tem conhecimento do Código de Ética também tem que ser levado em consideração no teleatendimento, né? Então, quando a gente está atendendo o paciente, a gente faz uma anamnese alimentar. E essa anamnese, ela é um momento muito valioso da consulta nutricional, porque é por meio dela que eu vou construir uma relação com esse paciente, com esse indivíduo atendido, e quando ele vai me conhecer e eu vou colocar para ele todos os aspectos que vão influenciar o seu padrão alimentar. Então, é essencial ressaltar ao paciente, né, que todas as respostas dele vão impactar diretamente na elaboração do seu plano alimentar e também das orientações que eu vou dar para ele. Outra questão é a avaliação do estado nutricional, né, que ela é realizada por análise dos dados diretos, que são aqueles dados clínicos, bioquímicos, antropométricos, que você me perguntou, fisiológicos, entre outros, e também eu avalio os dados indiretos, que aí é o consumo alimentar, a condição socioeconômica dessa pessoa, a disponibilidade que ela tem no domicílio dos alimentos, entre outros aspectos. Então, mesmo na impossibilidade da avaliação antropométrica, outros dados eu posso coletar que vão me subsidiar nessa avaliação nutricional. E o nutricionista, ele pode trabalhar com os dados diretos e indiretos que vão ser referenciados pelo próprio paciente ou por um familiar, né, por um cuidador, e é facultativo as medidas em relação além do peso e da altura, né? Então, por exemplo, se eu quiser pedir para o meu paciente para ele medir com uma fita métrica a cintura dele, eu posso pedir, desde que eu explique para ele como que ele deve fazer, né? Então, isso é bem importante. E é claro que esse eu fazer é uma coisa e o meu paciente fazer é outra, né? A gente pode ter algumas diferenças no momento da retirada dessa medida. Mas, enfim, é o que a gente tem para trabalhar. E caso eu julgue que o meu paciente tem condições de fazer essas medidas, eu posso pedir para ele fazer, tá? Então, isso é bem importante. E uma coisa que é importante que a gente não pode esquecer também é que tudo isso, todas essas informações que eu coletar do meu paciente, eu preciso que isso conste em prontuário, tá? Então, eu, por exemplo, eu faço tudo na mão, porque eu gosto de preencher a ficha na mão, mas tem colega que faz tudo no computador. Então, todos esses dados referidos pelo paciente, tudo isso tem que estar no prontuário. E esse prontuário, seja ele físico, em papel, seja ele no computador, ele precisa ser guardado por até 20 anos. É isso que diz as nossas legislações do Conselho. Então, por exemplo, um exame que o meu paciente me mandou, eu abro uma pastinha no meu computador e além da minha avaliação nutricional, da minha ficha clínica desse paciente, eu coloco lá os exames dele, se ele me mandou foto do que ele comeu, eu coloco tudo nessa pastinha, né? Então, é o jeito que eu criei de trabalhar e de me organizar. Se eu fiz uma solicitação de exame para esse paciente, eu tiro uma foto com o meu celular, faço um cam scan, né, que eu tenho o programa no meu celular e coloco tudo armazenado nessa pastinha do meu paciente. Então, esse é o meu prontuário. Se um dia eu passar por uma fiscalização do conselho, eu tenho tudo isso para mostrar na fiscalização, né? Sim, até porque o colega não pode se esquecer dessa característica essencial da consulta, né? Não importa que ela seja presencialmente, não importa que ela seja de forma remota, mas é uma consulta, né? Não é uma simples conversa. Exatamente. E isso a gente tem que deixar bem claro para o paciente. Porque, por exemplo, outro dia um paciente marcou uma consulta comigo
E quando eu fui atender, a pessoa estava indo viajar, ela queria se consultar do carro. E aí eu expliquei, falei, olha, eu acho que a gente pode então remarcar para um horário onde você esteja mais tranquilo, na sua casa, porque não dá no carro com toda a família para a gente fazer uma consulta. Então, as pessoas também que vão ser consultadas, elas precisam levar a sério. E Sim, não é um entender simples bate-papo, né? não é um bate-papo, inclusive até para a gente não banalizar a consulta online. Isso é super importante, mostrar para a pessoa, olha, um ambiente, quando eu atendo meu paciente, por exemplo, eu atendo no meu escritório, no momento em que ninguém da minha casa vai entrar, para não atrapalhar a consulta, porque existe uma palavra que é sigilo, que ela é muito importante na consulta e que a gente precisa respeitar, né? Então, tudo isso tem que ficar muito claro para o paciente. E aí, Rafael, tem uma outra coisa também que eu queria falar, que é em relação à elaboração do plano alimentar, né? Porque nós fazemos o atendimento, fazemos a anamnese, fazemos o diagnóstico nutricional dessa pessoa e depois a gente elabora um plano alimentar e envia para essa pessoa, né? Então, é muito importante que no momento da elaboração do plano alimentar, o nutricionista observe os dados coletados na anamnese, né, sobre o hábito alimentar. E uma coisa que a gente tem chamado bastante atenção é que o colega, o nutricionista, ele precisa prestar atenção e considerar que a gente está numa situação de pandemia. Por quê? Porque a aquisição de alimentos, ela pode estar muito prejudicada, muito comprometida, se essa pessoa for do grupo de risco, né, devido ao isolamento social, e também pode estar acontecendo outras contingências, né, por conta desse período crítico que a gente está vivendo, inclusive com os custos mais elevados. Então, é muito importante que o nutricionista, quando ele for trabalhar, porque assim, quando a gente fala em teleatendimento, não é só consulta particular que nós estamos falando. O nutricionista do SUS, ele também está atendendo de forma remota, né? O nutricionista do hospital, ele também está atendendo de forma remota. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o que o meu paciente está conseguindo comprar, o que ele está tendo disponibilidade no domicílio. Então, isso é muito importante ser levado em consideração. Sim, sim, até porque nesse período tem novas variáveis, né, que vão influenciar nessa questão do plano alimentar, né? Claro. E assim também, lembrando que a gente está numa situação de teleconsulta de nutrição, toda vez que eu for fazer uma teleconsulta, vamos supor que eu trabalhe numa clínica, num hospital, numa IUP, né, que é uma instituição de longa permanência de idosos, num ambulatório, numa academia, num clube, num convênio, ou até mesmo no SUS, eu preciso respeitar os critérios internos para a operacionalização e o registro das consultas para essa modalidade. Então, por exemplo, se eu trabalho num hospital X, esse hospital tem um protocolo que ele tem que ser seguido por todos os profissionais da área da saúde. E o nutricionista, normalmente, também tem que seguir o mesmo protocolo. Então, é bem importante a gente colocar que, dependendo de onde o nutricionista está atuando, ele precisa, né, registrar para que isso possa ser feito algum tipo de fiscalização, ou até mesmo para ele ter o prontuário desse paciente que possa ser consultado por outro nutricionista, enfim, ou por ele mesmo. Doutora, eu tenho uma questão agora bem mais de ordem técnica aqui, bem característica da profissão de vocês e que é uma dúvida de alguns profissionais. É a questão do exame laboratorial. Olha só a pergunta, número 3. Como solicitar exame laboratorial? Como validar um pedido de exames de forma que o laboratório aceite? Bom, do mesmo jeito que eu te falei em relação a como é que eu tenho que proceder com a consulta, o mesmo vale para o exame laboratorial. Ele deve ser realizado normalmente no receituário nutricional, deve ser digitalizado, carimbado, assinado, ou também existe a possibilidade de ser uma assinatura digital certificada, onde a gente tem sites que se faz isso, né? Precisa ser datado, identificado com o número do paciente e também do nutricionista. Tem que ter tudo, nome completo, número de inscrição no CRN, os meios de contato, como e-mail, telefone, etc. Tem uma questão... Pois não, pode falar. Essa requisição, ela pode ser enviada eletronicamente, com confirmação de recebimento no momento da consulta, ou posteriormente. E ela tem que ser adequadamente registrada no prontuário. Então, naquela ficha de atendimento, eu vou colocar lá, solicitei os seguintes exames, tais, né?
E uma coisa que é legal a gente falar é assim, no caso do meu paciente já ter esses exames laboratoriais que ele já fez, porque outra pessoa pediu, outro profissional da saúde pediu, eu posso usar para embasar o diagnóstico nutricional também, mesmo que ele tenha sido solicitado por outro colega. Então, isso é importante falar e eu sempre vou registrar no prontuário do paciente. Certo, entendido. Uma outra coisa que também vale para isso, a gente falou, a pergunta que você me fez foi sobre exames, né? Mas também tem uma pergunta que muitos colegas fazem, que é em relação à suplementação de suplementos alimentares, né? Então, como é que eu vou fazer a prescrição? Também é da mesma forma. E lembrando assim, que tanto o exame como o suplemento, eu só vou pedir se houver a necessidade. Então, se o meu paciente tem um exame que ele acabou de fazer, eu não preciso pedir de novo, a não ser que eu julgue necessário por algum motivo, que eu quero confirmar algum achado, alguma coisa, senão não faz sentido, né? E sobre o suplemento, então vale a mesma coisa em relação a como eu devo fazer a prescrição. As prescrições, elas têm que ser sempre de acordo com a resolução da Anvisa, né? Que é a com relação à nossa resolução do Conselho, que é a nova, né? Que foi publicada agora em 2000, que é a 656, e deve ser também elaborada a partir da avaliação e do diagnóstico nutricional. E também tem que ser estruturada e apresentada de forma clara para o entendimento do cliente, datada, identificada com todos os dados do paciente e do nutricionista, e também a mesma coisa, pode ser digitalizada ou com assinatura manual do nutricionista. E aí, assim, essa coisa, né? Vai mandar por e-mail, vai mandar por WhatsApp, como é que você tem feito? Está sendo muito variável, viu, Rafael? Tem gente, por exemplo, que eu mando por e-mail, essa solicitação do exame. Tem gente que eu entrego na casa, por exemplo, tem um paciente meu que é super idoso, que ele mora aqui perto, então toda vez que eu tenho que pedir alguma coisa, eu coloco na caixinha do correio dele. Então, assim, cada local do Brasil é de um jeito. Eu já mandei plano alimentar pelo correio, porque o paciente falou que não tinha como imprimir. Eu imprimi aqui em casa e mandei pelo correio. Teve uma outra paciente que eu deixei na caixinha do correio, na casa dela. Teve uma paciente que a filha veio buscar aqui. Então, assim, como você vai fazer, tudo isso qual é o acordo que você fez com o paciente ou com a família dele. Então, todas as modalidades são possíveis, né? Desde que acordadas no começo. Sim, tudo é comunicação, né? E o que importa é essa afinação entre paciente, né, e nutricionista, né? Tem uma questão aqui, quanto tempo deve ser a consulta? De certa forma, acho que a gente já abordou, né, essa temática aqui, né? Não sei se você quiser depois, ou doutora, falar um pouquinho mais. Então, olha só, tem essa, quanto tempo deve ser a consulta, e tem uma outra aqui, como o profissional deve cobrar as consultas online? Pode-se manter os valores orientados na tabela de honorários do sindicato? Essa pergunta é boa. Bom, vamos primeiro começar falando do tempo, né? Que você fez a pergunta do tempo. O tempo da teleconsulta, ele não está escrito quanto que tem que ser em lugar nenhum, em nenhuma resolução, e o bom senso, ele tem que imperar. Então, assim como na consulta presencial, o tempo do atendimento, ele tem que ser suficiente para coletar todas as informações necessárias para o tratamento nutricional adequado. E, portanto, ele é definido pelo profissional que realiza o atendimento. Então, tem pessoa, por exemplo, que eu atendo em 1 hora, que a pessoa quer terminar logo, que ela tem outra coisa para fazer, seja da casa, seja do trabalho, enfim. E tem pessoa que eu fico 2 horas, às vezes até 2 horas e meia. Então, como eu faço atendimento particular, tudo isso depende daquilo que eu preciso conversar com a pessoa e que aquela pessoa tem condições de me falar naquele momento. Então, você vai sentindo, né? Então, é importante que o nutricionista organize a agenda dele de tal modo que fique um tempinho a mais, se ele precisar ficar um pouco a mais com o paciente, porque às vezes a gente tem problema de conexão, né? A gente tem problema que chove e cai a internet, várias coisas podem acontecer, então é bom que a gente sempre deixe uma meia horinha a mais aí entre um paciente e o outro. Em relação ao valor que você perguntou, né, ao valor cobrado para consulta particular,
o nutricionista ele deve consultar a tabela de honorário do sindicato do nutricionista da sua região, né? E verificar as recomendações de valores. Eu não mudei o valor da minha consulta, porque como eu estou aqui com o meu paciente e eu vou dar o melhor de mim, o melhor do meu atendimento, eu não vejo uma diferenciação no valor da minha consulta. Tá? Então, mas isso fica a critério do nutricionista. É claro que eu vou deixar de fazer uma coisa que os pacientes gostam muito, que é a avaliação antropométrica, né? Que é a aferição do peso, da estatura. Tem muito colega que faz bioimpedância, eu tenho uma balança que é com bioimpedância. Eu também levo o adipômetro nas minhas consultas, então os pacientes eles gostam disso. E eu vou ter que fazer isso no momento posterior, eu não estou conseguindo fazer agora. Né? Então, isso também eu tenho combinado com os meus pacientes que eu vou fazer depois, né? Quando a gente puder se encontrar presencialmente. E os meus pacientes que eu já voltei a atender presencial, que eu atendo a domicílio, eu só atendo se for numa área externa, que ambos utilizem máscara e que a gente tenha todos os cuidados que o protocolo da Organização Mundial da Saúde tem colocado. Caso contrário, eu não vou atender as pessoas nas casas delas. Então, isso tudo são coisas que nós acordamos com os pacientes. É muito importante que fique claro e transparente como que tudo vai funcionar, porque imagina só você chegar na casa de alguém e essa pessoa está sem máscara na hora que você vai atender ela. Eu não vou atender, né? Então, é importante que a gente coloque isso já. Olha, eu vou até sua casa, desde que a gente tenha uma área externa para fazer o atendimento e que a gente fique de máscara durante toda a consulta. Então, como eu falei, né? É colocar todos os pingos nos is antes de fazer o atendimento. Não sei se eu respondi Perfeito. tudo, Rafael. Sim, perfeito. Estamos encaminhando aqui. Ó, tem mais uma dúvida de ordem bem técnica aqui de uma colega, de um CRN. Posso gravar a consulta? O paciente pode gravar? Não. Nem o paciente pode gravar e nem eu posso gravar. A teleconsulta ela não pode ser gravada por ambas as partes, para garantir o sigilo das informações. De forma que áudio, imagem, vídeo e captura de tela não possam ser divulgados ou compartilhados, mesmo que autorizado pelo cliente, paciente, usuário, não pode. Tá? Então, isso é bem importante a gente colocar. Uma paciente me pediu certa vez, ela falou, eu posso gravar nossa consulta? Aí eu falei, mas quando você vai ao meu consultório, nós gravamos alguma consulta? Qual é o intuito de se gravar uma consulta? Para mim, me causa estranheza gravar. Né? Então, eu já coloco desde que não pode ser feito, até porque a nossa resolução 666, ela fala que não pode gravar. Né? Porque é muito complicado. Eu vou gravar e vou salvar no meu computador. O meu filho, às vezes, usa para fazer a aula no meu computador. E aí eu vou ter lá uma gravação de uma paciente ou de um paciente, até mesmo as fotos, por exemplo, né? Se o meu paciente quiser me mandar Doutora? Oi, doutora, tá me ouvindo? Doutora Liliana? A gente está restabelecendo aqui a conexão com a doutora Liliana. Ela me disse anteriormente que estava com uma certa instabilidade na conexão dela. Vamos ver agora, doutora? A gente está tentando retomar aqui a conexão. Doutora? Oi, Rafael. Oi, Rafael. Tivemos uma pequena avaria no sistema. Tudo bem, faz parte. Sim, questão de estabilidade, né, de internet. Então, a senhora estava falando explicando a questão da gravação, né? Pode gravar a consulta, não pode? Interessante esse ponto de vista. Doutora?
por nenhuma das duas partes, principalmente por conta do sigilo, né? Tá me ouvindo, Rafael? Certo, eu te ouço. A imagem está digitalizando um pouco, mas pode continuar. Aí, agora estabilizou a imagem. Pois não, continue. E ó, então, dando continuidade, tá vendo como essas coisas podem acontecer? E acontecem também numa aula, Sim, acontece durante também a num consulta. atendimento. Pois é, então é por isso que eu falei aquilo em relação a gente deixar mais um tempinho da consulta entre um paciente e outro, né? Bom, então ficou claro que a teleconsulta não pode ser gravada por nenhuma das duas partes, né? Principalmente para garantir o sigilo das informações, ok? Ok. Ah, essa outra aqui é interessante, eu já estou na 8ª. Eu, como assessor de imprensa e comunicação lá do Conselho Federal, né, de nutricionistas, tenho essa dúvida e eu gostaria de ouvi-la. Posso atender, no caso nutricionista, claro, posso atender pessoas de todo o território nacional ou somente no estado em que tenho a inscrição? Posso atender pacientes que residem no exterior? Muito bem. Bom, as resoluções, né, tanto a 660 como a 666, elas não restringem que o nutricionista atenda somente um paciente da sua jurisdição onde ele mantém a sua inscrição. No entanto, o paciente ele precisa ser orientado que as consultas virtuais elas podem ser realizadas até o dia 28 de 2 de 2021, o diagnóstico e a primeira consulta. Como eu falei para você no começo da nossa entrevista, o acompanhamento nutricional ele pode ser feito, né? Mas o paciente ele precisa saber que é até esse período que eu vou poder fazer o diagnóstico, né? Então, após esse período, se houver a necessidade de reavaliar o estado nutricional e refazer o diagnóstico nutricional, será preciso realizar a consulta presencial, pelo menos é isso que a gente tem até agora. Sobre o atendimento em outro país, Rafael, a Lei 8234, que é a lei que regulamenta a nossa profissão de nutricionista, e ela é uma norma que se aplica apenas aqui no Brasil. E ela caracteriza as atividades que o nutricionista está habilitado a prestar à população brasileira. Da mesma forma, as competências que o CFN tem de orientar, fiscalizar, disciplinar a profissão, ela se restringe ao território nacional. Então, o nutricionista com inscrição ativa no CRN que esteja em outro país e pretenda prestar um serviço a um paciente aqui no Brasil, ou até mesmo o inverso, aquele que está no Brasil e pretende prestar um serviço ao paciente em outro país, ele precisa observar a legislação do país envolvido. Porque o serviço prestado internacionalmente, ele tem implicações legais e corre o risco de não atender às expectativas do paciente e pode ainda ser caracterizado como um exercício ilegal de outra profissão ou uma ocupação naquele país que a pessoa reside ou que o nutricionista está. Então, a gente recomenda, né, cautela na exploração desse tipo de serviços que envolvam partes de diferentes países. Tá? É importante que se conheça a legislação do outro país, já que o CFN ele só vai cuidar dos nutricionistas que aqui estão. É, na hora de propor, né, de acertar essa consulta, não pode mesmo esquecer dessa questão de legislação que envolve, né, o outro país no exterior. Por conta, às vezes, das facilidades, né, das novas tecnologias, a gente acaba caindo, né, nesse equívoco, esquecendo que tem aí uma questão legal, né, que Exato. envolve todo esse atendimento. Próxima questão. Existe resistência dos pacientes de realizar o atendimento não presencial? Como que eles encaram isso? Eles gostam, digamos assim, dessa nova iniciativa, dessa nova forma de atendimento? Então, as pessoas que precisam, que são do grupo de risco, gostam, querem, preferem, né? Então, a gente tem pessoas que estão achando ótimo e tem pessoas que não estão gostando muito, né? Então, existe sim uma certa resistência, principalmente das pessoas mais idosas, porque eles têm receio de ser atendido à distância, acham que não vai ser a mesma coisa que o presencial.
Os mais jovens também, por outro lado, eles querem fazer avaliação antropométrica, eles querem ver quantidade de gordura corporal, essas coisas. Então, assim, desculpa, a gente pode dizer que tem pessoas que estão adorando e tem pessoas que não estão gostando. Tem gente que gosta porque é muito prático. Não tem que pegar carro, não tem que pegar condução, então, de certa forma, economiza dinheiro e tempo também, né? As pessoas têm gostado porque elas ganham tempo, mas tem esse outro lado, né? Que as pessoas querem ser pesadas e medidas, enfim, tem gente que gosta do face-to-face, né? Que a gente chama. Eu, por exemplo, eu adoro face-to-face, mas agora a gente não está podendo fazer, né? Então, nós temos essa ferramenta nesse momento para usar. Mas, assim, é importante que a gente mostre para esse paciente que o atendimento ele vai ser igual. Por isso que eu falei no começo da nossa entrevista, que eles precisam entender que não é uma brincadeira, não é um bate-papo, é uma consulta de fato. E aí eles ficam mais tranquilos. Quando eles sabem disso, quando eles entendem isso, eles ficam mais tranquilos. Bom, então ela falou que eu preciso estar num ambiente tranquilo, que eu preciso estar prestando atenção, que eu preciso estar focado para responder. Ela também vai estar no local adequado. Então, mostrando a importância e como a gente tem levado a sério esse atendimento, o paciente muitas vezes ele fala, então tá, então vamos fazer, né? E aí ele faz e ele gosta. Então, é uma resistência, mas é uma resistência ao novo. Todos Sim. nós temos resistência ao novo. Tudo isso, né, que a senhora acabou de dizer, é uma forma criativa, né, do próprio profissional propor isso para o paciente, né? Essas formas de contornar esse tipo de situação depende muito do nível de relacionamento paciente, né, nutricionista, mas sempre é importante ter em mente, né, como contornar isso da melhor forma, ainda mais nesse contexto que a gente está hoje, né? Durante aqui a nossa entrevista, você já falou várias dessas formas. Sim, e isso é uma coisa importante, porque é a habilidade do profissional. Se o profissional não tem habilidade, se ele não tem jogo de cintura, ele fica numa saia justa em alguns momentos. Então, a gente precisa cuidar mesmo. É uma reinvenção, né? Eu digo assim, em 22 anos atendendo presencialmente, quando você precisa atender de forma online, você precisa se reinventar. E é isso que eu tenho tentado fazer com os meus pacientes. Tem que ser criativo, empático, né? E tentar trazer essa pessoa para junto de você para ela ter um bom resultado da sua consulta. É uma reinvenção que envolve várias áreas profissionais, né? Como você mesmo já pontuou aí para a gente, vários outros conselhos já, né, editaram resoluções nesse sentido também, né? Vai do profissional aí avaliar, né, a situação que a gente vivencia hoje para atender da melhor forma, né, o seu paciente. E para encerrar, doutora, você tem aí alguma dica, sugestão para os nutricionistas terem uma consulta de sucesso, digamos assim? Porque, às vezes, a consulta via teleatendimento pode gerar uma frustração, não sei. Talvez a pessoa espera um tipo de atendimento e não é aquilo que almejou no momento. Então, uma forma, né, dos seus colegas terem sucesso nesse tipo de ferramenta, se é que eu posso chamar assim. Olha, Rafael, eu ainda estou avaliando também, né? Porque tem consultas que eu acho que eu vou super bem, tem consultas que eu acho que eu ainda tenho que melhorar alguma coisa, mas é lógico, a gente tenta dar o melhor, né, no momento do atendimento. Eu ainda estou me reinventando também. Mas eu tenho algumas dicas, né? Uma que eu acho que é super importante é em relação ao planejamento. Planejamento é fundamental. Você tem que ter uma organização, uma rotina de atendimentos, você precisa estabelecer horários do dia para essa finalidade de atendimento. Eu, por exemplo, eu sou professora, eu faço atendimento, eu estou fazendo meu pós-doutorado e oriento aluno. Então, eu tenho dias da semana que eu atendo, eu tenho dias da semana que eu atendo os meus alunos, tem os dias que eu marco para dar as minhas aulas. Então, a minha agenda, ela é uma agenda física, né? Eu tenho a minha agendinha aqui, mas cada um se organiza como acha melhor,
né? Então, você precisa ter horários para fazer o atendimento. Uma outra dica é evitar atrasar, cancelar o atendimento, porque é muito chato isso, né? Você precisa ter as datas na sua agenda, no seu celular, no seu Google Agenda, para conseguir cumprir todos os seus compromissos. E gera uma insegurança por parte do paciente, né? Claro, você tem que ser pontual, mesmo que a sua consulta seja online. Então, eu, por exemplo, o que eu faço? 10 minutos antes, eu mando uma mensagenzinha pelo WhatsApp para o meu paciente e pergunto, tudo bem para a nossa consulta daqui 10 minutos? Aí eu vejo que a pessoa vai responder, né? Então, e aí vamos supor, se a consulta é 14 horas em ponto eu estou chamando, né? Então, eu que faço o contato. Aí eu vou estabelecer qual é a plataforma que eu vou usar, se vai ser Google Meet, se vai ser o WhatsApp, o que a gente vai usar, e eu vejo qual é a dificuldade que o paciente tem em relação às plataformas. Se ele falar assim, o que é Google Meet, nunca ouvi falar, eu vou falar, o senhor já usa bastante o WhatsApp? Ah, eu uso o WhatsApp, para mim é tranquilo, então vamos fazer pelo WhatsApp. Né? Então, você tem que ir sentindo isso também com a pessoa em relação à plataforma, né? Então, ser pontual, evitar improvisos e planejar a forma como o paciente vai pagar pela sua prestação de serviço, isso é muito importante. Então, normalmente, os pacientes me procuram porque eles foram indicados por outros pacientes, né? Então, eles me perguntam, como é que é o seu atendimento? Você está atendendo presencialmente? Eu já coloco, não. Estou atendendo online e funciona da seguinte maneira, daí eu já tenho um textinho pronto, que eu explico tudo em cima do termo que o conselho nos recomenda fazer, então eu já faço uma explicação falando, coloco as limitações da consulta e já falo como funciona, quanto eu cobro, como que é. Então, isso me ajuda muito a já dirimir qualquer tipo de dúvida que o paciente tenha, né? Então, além disso, não demorar para entregar as orientações, os planos alimentares, os materiais, as receitas, ou até mesmo uma orientação de alta, né? Vai depender do que o seu paciente está precisando, porque demorar desmotiva muito o paciente, né? Então, isso é importante. Cumprir com as datas, o que você combinou de fazer. Outra coisa que a gente já meio que falou, que é o lugar adequado, né? Então, eu preciso atender num lugar silencioso, bem iluminado, mas não muito confortável, né? Eu sempre brinco com relação a isso, para que você não fique tão largadão, né? E até mesmo o seu paciente, se ele for atendido e ele estiver no quarto dele na cama, não é um lugar adequado, né? Então, eu sempre falo, você pode sentar numa mesa? Tem alguma mesa para você ficar? Né? Porque senão a pessoa vai dormir na consulta. Então, o lugar adequado é super importante. E assim, uma coisa que eu sempre faço é ter todos os materiais adequados na minha mão. Então, o que eu gosto de usar? Uma caneta grifa-texto, um post-it, enfim, tudo que eu gosto de usar eu já deixo na minha mão. Porque imagina só, cada hora que eu precisar de uma coisa, eu falar para o meu paciente, olha, peraí que eu vou buscar tal coisa, peraí que eu vou fazer isso. Não. Então, tudo que eu vou precisar na minha consulta eu já deixo um copo d'água também, né? Porque aí é uma forma de eu evitar a interrupção no atendimento. Uma outra coisa importante, que inclusive está na resolução 666, é em relação às vestimentas, né? Eu vou atender, eu vou estar aqui na minha casa, mas eu não posso atender com uma roupa que não é apropriada, né? Então, isso é importante também. Outra coisa é dúvida, não deixe o seu paciente com dúvida. Tente tirar ao máximo as dúvidas dele. Olha, você entendeu como vai funcionar? Você ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, né? Deixa a pessoa à vontade para tirar as dúvidas. Outra dica, manter a postura ética e adequada, sigilo dos dados, prontuários e fotos, cuidado com foto de paciente, para que não seja encaminhado de forma errada para outras pessoas, para você não ter problema ético. E faça os seus acordos. Eu sempre finalizo o meu atendimento combinando com o paciente como é que serão feitos os contatos, como é que será feita a sequência dos nossos atendimentos, para que ele fique confortável. Quando que vai ser o retorno dele, o dia, já deixo marcado também o retorno.
né, para que a gente vá conseguindo fazer esse trabalho que muitas vezes, dependendo do que o paciente tem, é a longo prazo. Ok. E eu preciso agora finalizar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista. Quer pontuar alguma coisa para os colegas nutricionistas? Talvez, não sei, em relação ao olhar dele para esse novo tipo de atendimento? Gostaria de frisar alguma coisa, algum ponto para esse profissional? Para quem Olha, está no Rafael, Combran? eu acho que a gente já abordou bastante coisa, mas assim, coisinhas importantes, né? A gente lembrar que nós estamos passando por um desafio mesmo, né? Então, como eu falei, a gente tem que reinventar a nossa consulta e tentar achar o melhor método, o melhor jeito de atender esse paciente de forma não presencial. Normatizar suas fichas, deixar tudo à mão, isso tudo é uma coisa muito importante. E também, assim, não perder a humanização do serviço, né? Do atendimento. Acho que isso é muito importante, porque aquela coisa de apertar a mão do paciente ou dar um abraço, isso não vai ter. Mas eu preciso deixar ele confortável, eu preciso que ele se sinta acolhido. Eu acho que isso é uma mensagem que eu gostaria de deixar para os colegas, assim, de o máximo que conseguir acolher os nossos pacientes, porque assim como nós estamos passando por um período de dificuldade, eles também estão passando. Então, é ter paciência, principalmente com uma pessoa muito idosa ou com um adolescente, porque às vezes eles não têm paciência de ficar muito tempo, então você tem que ter paciência para conseguir tirar deles as informações, né? Então, paciência e empatia. Acho que são duas palavras importantes para a gente levar em consideração no teleatendimento. Ótimo. Dessa vez, a gente conseguiu atender o rol de questões que chegaram para a gente aqui dos CRNs, né, dos Conselhos Regionais de Nutricionistas. E eu agradeço em nome do CFN, em nome do Combran, a sua participação, a participação da colaboradora federal do Conselho Federal de Nutricionistas, Liliana Bricarello. Obrigado, doutora. Obrigada a você, Rafael. Eu agradeço também o convite e me coloco à disposição aí, caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa. O meu e-mail é liliana@cfn.org.br e o meu e-mail pessoal é liliana.bricarello, com 2 L's, @gmail.com. Tá? Então, fica aí os meus contatos para se alguém precisar ou quiser conversar sobre essas questões do teleatendimento. Muito obrigada e um bom evento para todos. Certinho, os contatos estão aí. Se você quiser, né, entrar em contato com a colaboradora federal para abordar alguma outra questão sobre o teleatendimento, né, em nutrição, os contatos estão aí. E eu agradeço a você que acompanhou essa entrevista aqui com a gente e, com certeza, a gente vai se encontrar aí em uma outra oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu